Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a graça de Deus seja sobre nós e Deus aceite a nossa adoração nesta noite. Lídia me pediu para fazer a reflexão de hoje. Eu vou fazer uma breve reflexão mesmo, contar um exemplo, né? Como a gente ainda está no mês da família, vou falar um pouquinho vou contar um exemplo, né, que a minha irmã contou de uma família muito amiga dela, crente da igreja dela. Uma família jovem, um casal jovem com um casal de filhos. Mas eles tinham sérios problemas de relacionamento, porque esse marido resolveu ter casos fora do casamento, né, fora de casa. E a esposa conversava com ele e chamava para conversar e ele para mudança, mas ele não tinha interesse em mudar e ela não percebia nele interesse nenhum e ele continuava agindo da mesma forma. E esses filhos foram crescendo e acabou os filhos indo para o caminho do pai. E essa mulher, essa mãe, líder de família, continuou firme na igreja, firme no evangelho, tentando resgatar essa família, trazer de volta essa família, mas foi muito difícil, na verdade, ela nem conseguiu. A filha começou a namorar, ficou grávida, não assumiu a filha, a bebezinha. Então, essa mãe, a líder dessa família, assumiu essa criança, né? Assumiu a netinha, foi cuidar e levar para a igreja, ensinou, ficou lá levando a netinha para a igreja, ensinando o caminho da verdade para ela. Mas, apesar dos problemas dessa família, essa criança trouxe muita alegria para essa avó, que passando por tanta luta, né, com essa família, era muito feliz com essa netinha. Só que essa bebezinha, com 3 anos de idade, passou mal, de repente, menos de 24 horas, ela faleceu. Aí essa avó ficou arrasada, muito triste, mas continuou firme na igreja, continuou orando por essa família, tentando trazer essa família de volta. Mas, um certo dia lá também, infelizmente, essa moça não resistiu, passou mal e morreu aos 45 anos. Que história triste, uma história de derrota, né? Porque ela perdeu a família e a netinha Deus levou e ela morreu. Então, assim, muito triste. A gente vê aqui que, infelizmente, esses casos acontecem até dentro das igrejas evangélicas. E é uma realidade mesmo, né? A gente tem ouvido, essas coisas têm acontecido e é uma tristeza, né? A família, ela depende de líderes. Ela depende de líderes. E quando Deus cria a família, Deus começa com um casal, o homem e a mulher, para cuidar dessa família. Mas quando um desses líderes ou o casal, né, não se responsabiliza, não assume esse compromisso que Deus os deu, o que acontece? A família se perde. A família não tem como se estruturar, porque desde o começo ela se perde, porque o casal, né, não teve compromisso, o casal não se interessou pela família, não se responsabilizou. Então, o que acontece? Tem os filhos também continuam no mesmo estilo de vida, como essa família, e vai se perdendo. Quando a mulher ou o homem não desempenha o seu papel, né? Não assume o seu compromisso com a família e com Deus, com a responsabilidade que lhe foi delegada, né? Aí essa família não tem como crescer estruturada.
Outra coisa é o casal que transfere para o outro a sua responsabilidade. O marido para a mulher ou a mulher para o marido. Não tem como, né? Às vezes vivem uma família, vivem dentro da família esses líderes, mas não assume o seu papel. Um jogando para o outro também é outro problema que causa essa família é desvencilhada, essa família não cria vínculo forte entre eles, né? Entre pais e filhos, e muito menos com a sociedade, muito menos com Deus, com a igreja. Mas, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer dentro da igreja, do evangelho e fora também. Então, assim, Deus requer de nós responsabilidade e compromisso. Porque quando a gente não assume as nossas responsabilidades, o que, que acontece? Deus vai cobrar de nós. E uma família destruída gera tragédias dentro da igreja, dentro da sociedade, no meio da sociedade. São filhos irresponsáveis, são funcionários irresponsáveis, maridos, né, que não assumem as suas famílias, porque a família começou lá atrás sem estrutura, sem vínculo forte, né? Então não tem como seguir uma família estruturada. Tem a não ser que um filho dessa família se comprometa com Deus e ele se desvencilhe dessa família e assuma com Deus uma responsabilidade muito grande. Mas se não, infelizmente, tende a continuar, a dar continuidade, né? E assim as famílias vão se constituindo e se desmoronando, porque desde lá do começo não houve uma estrutura, né? Então, assim, a gente sofre as consequências com isso, né? Não tem como. Os filhos, os netos vão sofrer por conta disso. Claro que existe a misericórdia de Deus, mas a gente está falando aqui, assim, humanamente falando, as famílias vão pagando, sofrendo as consequências, até né, neto, bisneto, por conta de pais, de líderes que não foram responsáveis lá no começo, lá atrás. E consequências, não, Deus perdoa os nossos pecados, mas consequências, infelizmente, a gente passa por elas. Não tem jeito. Acontecem nas nossas vidas. Infelizmente, a gente não tem como fugir, né? Quando acontece essas coisas com a família, acontecem, né, o que aconteceu nesse exemplo, né? A morte espiritual, morte física e assim vai. Uma família que passa por esses problemas, por essas dificuldades, é a família que não vai ser bem-sucedida, né? Essas famílias não serão bem-sucedidas quando lá atrás, lá no começo, não tiveram estrutura. Então, vamos ler aqui em 1 Timóteo, versículo 8. Deixa eu ver, versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, estou lendo com dificuldade, porque a letra é muito pequena, especialmente da sua própria família, negou a fé. E é pior do que os não creem. É pior do que o infiel. Então, nega a Jesus aquele que não cuida da sua família. Tem gente que não cuida da sua própria família, mas cuida até de outra família, mas abandona os seus. Então, é negar a Jesus. Viver de aparência e não viver a verdade bíblica, né? Cuidar dos seus próprios filhos, da sua própria família, é como o infiel, que nega a sua própria fé. Mas vamos ler um outro versículo
que está em Salmos 128, que eu creio que seja uma promessa, que fala assim, o título dessa passagem: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. É uma bênção. Eu até lendo esse salmo, começa assim meio que vivenciar, né, esse salmo, né? O homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor será bem-aventurado. Ele vai comer do trabalho das próprias mãos e vai ser feliz e vai viver uma vida de bem-estar. A mulher é como videira frutífera ao lado da tua casa. Imagina, frutífera, né? A videira frutífera cheia de uva, carregada de uva à volta da casa desse homem, a casa dessa família, e a mesa rodeada de filhos. E o Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. E em todos os dias da tua vida, em todos os dias da vida desse homem, desses líderes de família, imagina que a vida dessa família, desses líderes, será bem abençoada. Será abençoada todos os dias. Será abençoado todos os dias. E verás os filhos de teus filhos. Nós veremos os filhos de nossos filhos, os nossos netos. E veremos a paz sobre Israel. É um prazer, né? É uma alegria, é uma recompensa muito grande que Deus tem para nós quando somos homens fiéis, líderes fiéis, pais de famílias que amam as famílias, que respeitam as famílias, que conduz a sua família nos caminhos certos, caminho do Senhor. Esse líder, esses líderes serão abençoados. Obrigada por essa oportunidade. Deus abençoe a cada um de nós.